Oi, Jenny, fala um pouquinho aí para ver se estou te escutando agora. Falando, tá me ouvindo? E Sim, estamos senhora. ao vivo. Ao vivo agora. Beleza, muito obrigada. Bom dia, pessoal, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos hoje aqui fazendo uma live sobre o novo cálculo por desconto simplificado mensal. E a gente vai tentar elucidar esse novo método de cálculo para vocês. Estamos aqui aguardando o horário bem certinho, então vão escrevendo aí de onde vocês são, como é que vocês estão, se vocês estão bem, para que a gente possa aí ter uma ideia da abrangência. Nós já estamos aí com mais de 100 pessoas, estavam aguardando, segundo as informações dos nossos auxiliares aqui, então ficamos aí à disposição de vocês. Vamos aguardar mais um minutinho e, na sequência, começamos. Pontualmente, horário de Brasília, de forma britânica, né? Estamos aqui hoje, então, Elizabeth, sou a diretora de tecnologia da JB Software, participo também do GT Confederativo, pela Federação das Empresas de Tecnologia, e a JB Software também auxilia no processo de homologação dos eventos de E-Social e outros paranauês aí do SPED fiscal. Estou aqui com a Camila Golfeto, que vai me auxiliar nessa apresentação de hoje. Então, vou falar do processo teórico, vou falar das definições da medida provisória, e a Camila vai mostrar para vocês no sistema já o processo funcionando de acordo com a medida provisória. A gente liberou ontem no final da tarde, aí convocamos a Camila, a Giane e o Márcio para disponibilizar essa versão que a gente já vinha trabalhando há mais de um mês para deixar tudo prontinho para vocês assim que a medida provisória saísse. Então, a partir do momento que saiu a nota informativa, a gente já iniciou as análises para ver e já seguimos uma linha, e essa linha se concretizou ontem com a publicação da medida provisória. Então, pessoal, a gente vai hoje conversar com vocês sobre o cálculo por desconto simplificado mensal. A maioria dos contadores aí que trabalham com declaração de imposto de renda já estão acostumados a fazer o cálculo por desconto simplificado na declaração de ajuste anual. A inovação da medida provisória 1171 foi justamente trazer essa mesma ideia para a folha mensal. Então, ontem nós tivemos a publicação da nova tabela. O que mudou foi efetivamente esta primeira faixa, o final da primeira faixa, que muitos chamam de isenta, mas ela não é isenta, ela é alíquota zero, e subiu de 1.903 para 2.112, consequentemente, a primeira faixa, a faixa 2, vamos dizer, a faixa inicial da faixa 2, mudou para 2.112, e as demais faixas não houve alteração de valores, porém, houve a alteração do valor da dedução, porque eu tenho que fazer um cálculo para que não tribute até 2.112, a variação entre 2.112 e 2.800 tribute em 7,5%, e essas demais variações aqui tribute com a diferença da alíquota entre uma faixa e outra. E a grande novidade está aqui, a dedução para o cálculo simplificado. Na declaração de imposto de renda, o percentual da declaração do percentual utilizado do simplificado é 20% sobre o rendimento tributável. Porém, para esta dedução desse cálculo simplificado, a medida provisória trouxe a redução, que este valor aqui os 528, que é o valor do desconto simplificado, é equivalente a 25% da faixa final, do valor final da primeira faixa. Tá? Então, mais ou menos isso a redação.
Então, isso vai ser uma regra, a partir do momento que mudar essa faixa final aqui, o valor final da primeira faixa, automaticamente vai haver uma mudança desse valor do simplificado. Então, vamos lá. Opção do desconto simplificado. O que aconteceu, pessoal? A medida provisória 1171, ela inseriu o parágrafo 2º no artigo 4º da Lei 9.250, e esse parágrafo 4º ele ficou com esta redação aqui. Alternativamente, as deduções que trata o caput, que é o artigo 4º, poderá ser utilizado o desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal. Então, vamos lá. Então, a faixa final é 212 e eu aplico 25 sobre os 212 vai dar o 528. Caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensada a comprovação de despesa e a indicação de sua espécie. Então, com isso, com a inserção desse parágrafo 4º aqui, desse parágrafo 2º lá no artigo 4º, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o caput, para vocês entenderem o que é o caput desse parágrafo 4º, tá? O caput desse parágrafo 4º, ele diz assim, ó, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda, poderão ser deduzidas as somas dos valores lá, isso aqui indica lá o Carnê-Leão, a importância a título de pensão alimentícia, o valor do dependente, despesas com contribuição previdenciária e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou usar este desconto simplificado em substituição àqueles descontos legais, tá? A exceção, pessoal, é esse valor aqui, que ele não é dedução, ele é parcela isenta. Então, a isenção para os aposentados com mais de 65 anos não irão entrar nesse valor de composição, tá? Então, nasceu aqui o cálculo com desconto simplificado mensal, que a gente só estava acostumado a utilizar lá na época da declaração do imposto de renda. Esse princípio, então, inserido no parágrafo 2º, ele se aplica somente aos cálculos mensais, como férias, folhas normais e rescisão. A ANP, ela ainda vai provavelmente ter regulamentação, porque houve aí uma alteração da Lei 9.250 e nós precisamos ter uma regulação na portaria relativa ao imposto de renda. Então, a princípio, como ele fala aqui, desconto simplificado mensal, ele se encaixaria somente nas férias, folhas normais e rescisão. Então, traduzindo, o que ficaria fora? O que vai ficar fora? O PLR, que é participação nos lucros e resultados. Por que ele não vai se aplicar o simplificado? Porque ele tem uma tabela própria. O RRA, que são rendimentos recebidos acumuladamente. Por que ele fica fora? Porque as deduções são indicadas na seção específica do RRA. E lá na dedução específica do RRA, ele fala lá em dedução de previdência, quer dizer, fala não, está escrito lá que é dedução de previdência, é dedução da pensão alimentícia e das despesas do processo, se houver processo. Então, lá não pode nem descontar dependente e não pode, então, fazer esse desconto simplificado, porque não está previsto na seção específica, porque a seção específica do RRA, ela tem um detalhamento de cálculo apartado da remuneração mensal. E do 13º, por quê? Também o 13º tem uma seção apartada que determina como deve ser o cálculo, e ele não é mensal, ele é anual, e se trata de um rendimento exclusivo na fonte, sendo que a declaração de ajuste anual, a DIR-PF, ela não aplica cálculo simplificado sobre os rendimentos exclusivos na fonte. Então, o 13º, pelo nosso entendimento, né,
fazendo um entendimento ampliado do que está na própria portaria, fazendo um entendimento ampliado do que está no regulamento do imposto de renda e no modelo de atuação da declaração do imposto de renda, o nosso entendimento que é o 13º fique fora também. Mas, como eu disse, carece de regulamentação, pode ser que assim que seja regulamentado na portaria, haja uma definição de que possa se aplicar o 528 também no simplificado. Aí a gente faz uma modificação do sistema para atender isso. Mas a gente tem lá até dezembro para fazer isso, então tá tranquilo, né? Até dezembro a gente deve ter uma regulamentação. Outro item que não se aplica é o juro sobre capital próprio, porque ele possui uma alíquota específica. Então, assim, quando eu boto aqui juros sobre capital próprio, eu estou tratando de todos os outros cálculos que não utilizam a tabela progressiva. O juro sobre capital próprio, por exemplo, ele é uma alíquota de 15%. Você tem outras retenções que não utilizam a tabela progressiva mensal. Então, todos esses outros cálculos subentendam-se que estejam aqui, embutidos no juro sobre capital próprio, porque eles possuem regulamentação específica e alíquota específica e não utilizam a tabela progressiva. Então, a gente fez aqui só 4 exemplinhos para vocês entenderem. Bom, aqui está a grande discussão que ontem eu passei a tarde inteira respondendo esta dúvida. Os trabalhadores precisam declarar, fazer um termo de declaração de opção para a empresa para saber se quer o simplificado. Se quer o simplificado, a resposta é não. A regra é clara, Arnaldo. O parágrafo 2º, ele diz assim, ó, usar o desconto simplificado mensal alternativamente, caso seja o mais benéfico ao contribuinte. Então, é essa a regra matriz do cálculo atual do imposto de renda. Ou seja, a regra matriz é avaliar o que é mais benéfico. Então, mudou. Antes eu tinha um método, agora mudou. E agora eu tenho que usar essa regra matriz de avaliação do que é o mais benéfico. Então, o sistema deve avaliar as deduções legais lá do artigo 4º, e se estas forem menores que 528, então o sistema deve aplicar o desconto simplificado para achar a base de cálculo final para aplicação da alíquota. Agora, se essas deduções legais lá forem maiores que 528, então se aplica as deduções legais, porque essa vai ser mais benéfico. Então, se vocês pegarem aquela minha matéria que eu fiz relativa... Deixa eu pegar aqui. Acho que a saída estava cheia aqui na tua apresentação. Não, só vou abrir outro aqui. E daí eu vou pegar aqui no blog da JB Software, vocês vão ter lá vários exemplos, vamos direto, né? blog.jbsoft.com.br, né? Então, vocês acessando o nosso blog, vocês vão ter essa matéria aqui, nova tabela do imposto de renda. Nessa nova tabela do imposto de renda, então, eu fiz vários exemplos, eu coloquei alguns comentários adicionais, então tem a tabela antiga, nova tabela, como eu cheguei ao valor, tá? E aí vocês têm os métodos de cálculos comparativos, tá? Então, aqui a gente faz o comparativo, ó. Então, se eu tenho aqui o valor de 3.500, por exemplo, se eu tiver 323 e mais 2 dependentes, o total do meu desconto legal é 702,50. 702,50 é maior que 528, então é mais benéfico eu usar esse método de cálculo aqui, porque ele vai dar R$ 51,41 de imposto, enquanto que se eu usar o 528, ele vai ser R$ 75 reais. Então, essa é a regra matriz a partir de agora. O sistema deve avaliar qual é o mais benéfico e aplicar. Porém, como lá na declaração de imposto de renda,
a opção por tributação, ela é mandatória, ou seja, o contribuinte vai definir o que é mandatório, a gente entende que se o empregado entender que ele não quer que o sistema faça a avaliação do mais benéfico, aí ele vai declarar que ele quer que todos os meses aplique o simplificado ou todos os meses aplique as deduções legais. Então, aí, neste caso, por exceção, os trabalhadores vão vir fazer essa adoção. Então, sim, se o empregado não se manifestou, eu vou por aquilo que determina a legislação. Alternativamente, eu aplico o mais benéfico. Então, essa é a grande dúvida e a grande discussão que tem atualmente, tá? Mas vamos lá, vocês não vieram aqui para me ouvir, aqui falar, e sim para ver como é que vai ser o modelo de cálculo. Então, eu deixei aqui uma tabelinha do imposto de renda, e ele sumiu aqui a minha imagem, vou botar ela para o lado, tá? Então, isso aqui é o que foi publicado na nota informativa. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui um rendimento de 2.640, ele vai avaliar que o INSS deu 290,40, vai avaliar se o 290 é menor que o 528, então eu uso o 528, porque o 528 é o mais benéfico. Então, automaticamente, deduziu o 528, chegou uma base de cálculo de 2.112 e o meu valor do imposto deu zero. Agora, vamos para o exemplo de 2.700. 2.700. O meu desconto de INSS é 297 e o meu desconto simplificado é 528. Portanto, é mais vantagem o 528, então desconto 528, ele chega a uma base de 2.172, aplicou a alíquota de 7,50, deduziu os 158,40, que é o novo valor de dedução da nova tabela, chegou a um valor de imposto de 4,50. Tá? E aqui eu tenho o valor de 3.500, que o INSS deu 385, o meu desconto simplificado é 528, então continua sendo mais benéfico 528. Ele achou a alíquota de 15%, diminuiu 370,40, que é a nova parcela a deduzir, chegou a um valor de imposto 75,40. Então, veja, 2.972, fechou, e valor do imposto 75,40, fechou com a nota informativa. Agora, vamos pegar o valor de R$5.000, né? R$5.000 aqui, o valor do desconto do INSS do valor do desconto do INSS já deu 550, tá? 550 é maior que 528? É maior que 528. Então, o ideal para esse trabalhador aqui é adotar o método não simplificado, e sim pelas deduções legais, que aí o valor vai dar 549 contra os 354. Então, aqui nesse último exemplo, eles utilizaram o valor com o desconto simplificado. Então, se eu adotar o desconto simplificado, vai dar 4.472 e vai fechar com o 354,47. Então, é essa análise que o sistema vai fazer. Então, essa última faixa aqui, se o cara tiver só INSS, uns R$5.000, não é vantagem utilizar o desconto simplificado. É vantagem utilizar as deduções legais. E é isto que o sistema deve fazer a interpretação, tá? Então, de forma bem sucinta e simples, é isso que a gente deve fazer. Agora, eu desocultei aqui a tabela antiga e vou mostrar aqui para vocês o efeito disso em relação aos trabalhadores, quanto é que daria com a tabela antiga, por isso que a gente pediu para vocês esperarem, porque tem trabalhadores aí que chega a dar diferença de quase R$100 o valor do valor retido na fonte. Então, a gente pediu para vocês segurarem o valor das folhas de pagamento justamente para que vocês vissem isso.
Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha resolução, eu acredito que vai ficar ainda legível para vocês verem as duas tabelas. Então, veja, o trabalhador que ganhava 2.640, ele vai ter uma redução de 33,42% de imposto de renda. Se eu botar aqui 2.826, por exemplo, ele vai dar uma diferença de 31,89. Deixa eu só ver se ele aplicou o 2.826 lá em cima, tá? Então, ó, eu já refiz o cálculo aqui. 2.826 daria R$13. No modelo atual, acho que preciso reduzir um pouquinho mais, né? Então, no modelo atual, ele seria 45, né? No modelo vigente até 30, e a tabela vigente até 30 de abril, daria 45, agora vai dar 13, e aqui vai dar 31. Lembrando que se der valor menor que R$10, não retém, então acaba aumentando o valor da diferença. Então, se eu colocar nesse cara aqui, 2.800, dá R$12. Se eu botar 2.750, ó, dá 8,25. Aqui não vai fazer a retenção, porque o valor da retenção deu menor que R$10. Então, a minha diferença aqui vai ser R$40. Então, é bem interessante a fazer o recálculo da folha de pagamento para que vocês tenham um novo valor líquido para o trabalhador. Voltamos, então, aqui na nossa apresentação. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Essa planilha, se vocês têm ela disponível, vocês podem solicitar aqui na própria matéria, a gente colocou um link para vocês requisitar essa planilha, tá? Clica aqui, se cadastra e pode solicitar essa planilha, a gente manda essa planilha para vocês brincarem aí em casa também, como a gente brincou aqui no último mês, né, Camila? Verdade. Então, pessoal, olha só. As conclusões que a gente teve. O aumento real foi de 10,926% somente na primeira faixa. No mais, o que aconteceu é que eles fizeram uma antecipação. Hipoteticamente, dá a impressão de que o benefício foi para quem ganhava, para quem está ganhando 2 salários mínimos. Mas, na verdade, o que eles fizeram é só uma antecipação do cálculo do desconto simplificado. Porque lá na declaração de ajuste anual está dito que você tem um desconto simplificado de 20% sobre o rendimento tributável. Então, os 2 salários mínimos vezes 20% dá os mesmos 528. Então, o que o governo fez? Ele só deixou de receber agora para te devolver a partir de junho do ano seguinte. Então, assim, hipoteticamente, o benefício foi muito baixo, tá? Se eu tivesse aplicado aí um percentual real sobre a tabela e tivesse posto a tabela de isenção, a faixa de isenção em 2.640, aí sim seria um ganho real de 10,93%, mas da forma que foi feito não é bem um ganho real de 10,926%, porque você já recuperava esse valor lá na declaração. Claro que você vai ganhar aí a atualização monetária desse período até junho, quando começam as restituições, né? Nos demais, todos os empregados vão ter um reflexo. Por quê? Porque houve um aumento da parcela deduzida. Então, lá, quanto mais alto vai sendo o salário, menor vai ser a diferença, tá? Então, se nós colocarmos lá, por exemplo, um valor aqui de R$15.000, tá? O valor sem o desconto simplificado, aqui em cima, vai dar R$15,60, porque justamente essa parcela deduzir aqui era 884 e antes era 869. Então, em função dessa parcela deduzir, gera uma diferença para todos os trabalhadores que têm retenção na fonte.
Então, não se assustem. A princípio, imagina-se que só esses da primeira faixa teriam alteração. Mas não, todos vão ter alteração por causa dessa mudança aqui da parcela a deduzir, tá? Então, foi isso que a gente quis colocar para vocês. E agora eu vou passar a palavra para Camila, para ela mostrar no sistema como isso ficou, onde vocês vão configurar. Enquanto ela se organiza aí, vou pedir para vocês aí se conectarem nas nossas mídias sociais, batam uma fotinho nossa aí, postem lá no Instagram, no Facebook, e diz, ó, legal, muito obrigada, JB, por compartilhar essas informações conosco. E a gente vai mostrar, então, no sistema, que vocês têm um mínimo de impacto, ou impacto 0,001%, porque vocês só vão precisar incluir lá a informação daquele empregado que quer que não seja utilizado mais benéfico. No mais, o nosso sistema vai se ajustar automaticamente, vocês atualizando para qual versão, Camila? 5.9606. Com isso, então, passo a palavra para a Camila e deixo ela para vocês. Deixo vocês aí com a Camila, que vocês estão em boas mãos, que a menina é fera aí. Então, bom dia a todos. Ontem, nós disponibilizamos a versão 5.9606, com todos os benefícios, então, do cálculo simplificado do imposto de renda. Atualizando o sistema, além de todos esses benefícios do cálculo, a gente também fez para vocês não precisarem incluir de forma manual as tabelas, né? Tanto do INSS quanto do imposto de renda, a gente fez isso automaticamente para vocês também. Então, atualizou o sistema, foi atualizadas as tabelas do imposto de renda e do INSS. Lembrando que a tabela do INSS sofreu alteração agora só no valor do salário mínimo. Para a atualização das faixas, acreditamos aí que no decorrer do mês de maio vai sair alguma medida provisória, alguma coisa. Portaria interministerial. É necessário uma portaria interministerial com a nova tabela, porque aí eles têm que fazer o reflexo também nos benefícios de aposentadoria. Então, precisa ser a parte de pecúnia e a parte de arrecadação da receita, tem que ser receita e previdência, a fazer a publicação dessa portaria interministerial. E daí, assim que sair, nós vamos fazer uma nova atualização, então, da tabela com as faixas. Então, ao atualizar o sistema, não se assustem, que só vai ter a atualização lá do valor do salário mínimo. De momento, é isso mesmo, tá tudo certinho. Fora isso, então, ao realizar o cálculo da folha de pagamento, normal, como sempre vocês realizaram, lembrando que tudo isso que a Beth falou já está em vigor, então, para os pagamentos realizados a partir de 1º de maio. Se você calcula a folha e paga no último dia do mês de abril, 30/4, não vai ter nenhuma alteração. Mas, se você paga a folha do mês 4 no início do mês de maio, já está dentro dessas alterações. Então, calculando a folha no processo normal, quando o sistema vai fazer o cálculo do imposto de renda, ele faz automático para vocês a comparação da forma entre o método de cálculo completo, que era o que estava em vigor, e o simplificado. E ele vai identificar qual é o mais benéfico para o trabalhador. Então, a gente sempre calcula as duas formas. Calculamos pelo completo e calculamos pelo método simplificado. E descontamos, então, do trabalhador, lançamos a verba do imposto de renda, aquela que fica mais benéfica, ou seja, a de menor valor para o trabalhador. Sem que você precise fazer exatamente nada, não precisa fazer nenhuma configuração. Tudo é feito de forma automática. Mas, se algum trabalhador, porventura, se manifestar que quer que seja calculado por um ou por outro método, você acessa o cadastro do trabalhador no pacote 5027. Aqui na opção de configurar.
E incluímos essa nova configuração ali que você informa. Então, eu vou colocar uma data diferente aqui do mês 5, porque eu já tenho pagamentos realizados no mês de maio e o sistema não vai deixar inserir essa configuração se no mês já existir pagamento. Então, aqui tem as opções disponíveis, mas lembrando, apenas façam isso se algum trabalhador se manifestar quanto à forma de cálculo que ele deseja, senão sempre o sistema vai realizar o cálculo da forma mais benéfica sem ser preciso nenhuma configuração. Então, essa é apenas a exceção à regra. Após realizar o cálculo, quando vocês vão conferir lá no espelho, no pacote 5064, espelho, que por data de pagamento, vou informar o mês 5, na visualização, incluímos também as colunas total de deduções e também a coluna referente à opção simplificada. Então, sempre que essa coluna estiver marcada, significa que o método utilizado de cálculo para aquele trabalhador foi o método simplificado. Quando ela está desmarcada, significa que o método foi o completo. Deixa eu mostrar aqui na calculadora como vocês chegam no valor, caso queira, do total dessa coluna de deduções. Então, o trabalhador que foi pelo método completo, qual é o valor que a gente demonstra aqui? É os valores que tem do INSS, nesse caso, e mais o valor dos dependentes. Pode ver, então, que deu os 532,79, e nesse caso, esse valor das deduções legais, ele é superior aos 528, da dedução simplificada. Então, por esse motivo, que já é aplicado o método completo. O trabalhador que o INSS tinha aqui, 201,24 de INSS mais 51 de FAP, o total das deduções ficou em 528 aqui na coluna, significando então que aplicou o método de cálculo simplificado, porque era mais vantajoso para esse trabalhador. Então, todos vai ter a coluna e demonstrando aqui, quando estiver marcado, que foi o simplificado e desmarcado foi o completo. Essas duas colunas, elas foram adicionadas aqui no espelho e também na grade. Simplificado e o total das deduções. A mesma lógica do outro relatório. Então, através dessas duas colunas, vocês conseguem identificar facilmente qual foi o cálculo qual foi o método de cálculo utilizado para aquele trabalhador. Super prático de identificar e fácil de fazer, porque não precisa fazer nada além do processo que vocês já faziam no decorrer de todos os meses. Então, nós fizemos de forma automática a comparação do cálculo completo e o simplificado e lançamos na folha do trabalhador qual é o método mais vantajoso. Isso aí. A parte de demonstrar no sistema é isso aí. Não tem muito o que demonstrar sobre isso, porque ficou super fácil. É só vocês calcular, o sistema identifica sozinho, né, automaticamente, não precisa realizar nenhuma configuração. E aquelas duas colunas, então, lá nos relatórios do pacote 5064 para ajudar a identificar. E vai lá no empregado, né? Se ele optar por um método diferenciado, então é só isso. O empregado, eu não gostei, nós temos um funcionário nosso aqui que já veio hoje dizer, eu quero que se aplique sempre o simplificado, não quero saber, porque daí eu vou ter um recolhimento de L um pouquinho a maior, juntando com meus outros rendimentos, eu não vou ter tanto imposto de renda lá na época da declaração de imposto de renda. Então, só para esses trabalhadores é que vocês vão vir aqui onde a Camila está mostrando e dizer que a partir de tal data quer usar qual método. E sempre que tiver configuração aqui, será obedecida esta configuração. Então, se estiver configurado o método sempre simplificado, por exemplo, né, sempre com desconto simplificado,
e naquela competência era mais vantajoso o seu completo, será aplicado o simplificado em virtude de ter a configuração desta forma. Então, se não está configurado ou está configurado o tipo 1, ele vai aplicar o mais benéfico. Então, por isso que a gente fez desta forma, para facilitar a vida de vocês, que vocês só vão naqueles empregados que realmente querem se manifestar de alguma forma. Senão, a gente seguiu a regra matriz aí do que está no sistema. E para facilitar a vida do DP também, né? Porque senão... Você já imaginou lá com 1.500 empregados dentro do escritório, empregado. tu ter que ir empregado por empregado ir lá configurar qual é o método que é para aplicar? Então, a gente pensou em vocês. Ou seja, vamos fazer da forma mais simples e vocês vão lá somente nas exceções. Então, um escritório que tem 1.500 empregados não é muito difícil. Então, imagina entrar um por um e configurar. Não é assim tão tranquilo, né? Giane, temos perguntas? Vou postar aqui, então, perguntas e respostas. Então, temos uma pergunta aqui. Mas esse cálculo é a partir de maio somente? Sim, Karine, a partir dos pagamentos ocorridos em maio, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, se você fez a tua folha de abril, se você fez a tua folha de abril e você botou aqui o pagamento em 30 de abril, esse método não vai ser utilizado, porque o imposto de renda é por regime de caixa e não competência. Então, se o teu pagamento aqui ficou dentro da competência abril, ele vai continuar utilizando a tabela vigente do imposto de renda lá do mês de abril, tá? Então, ele vai utilizar essa tabela aqui, tá? Então, isso é importante vocês terem a distinção, que INSS é competência, imposto de renda é regime de caixa, então ele vai seguir sempre a data do pagamento. A Giovana Dias, para a folha de abril, as guias de IRRF devem ser emitidas pelo sistema, pois dentro da DCTF o web ainda não aparece. Então, Giovana, aqui eu vou pedir ajuda da Giane, ela vai explicar para vocês, mas segue a mesma regra. Se na folha de abril, né, você colocou o pagamento de maio, a partir da competência maio, você vai ver o imposto de renda lá dentro da DCTF Web. Se a tua folha de abril foi paga em abril, aí o teu imposto de renda ainda é na folha, no sistema da folha, tá? Então, provavelmente, você deve ter feito março para pagamento em abril. Então, o que vai na nossa guia do imposto de renda, no nosso imposto de renda, é pelos pagamentos ocorridos dentro do abril, ainda você vai emitir. Agora, o imposto de renda da tua folha de abril, que o pagamento é maio, esse sim já estará lá na DCTF Web. Giane, quer complementar aí? Isso, não, está respondido, Beth, muito bem. O único detalhe que eu poderia acrescentar é que a gente fez uma facilidade, porque quando você emitir a guia do DARF pelo pacote 5064 por dentro do sistema, a partir da competência dos pagamentos efetuados em maio, ele vai dar uma mensagem que é para você dar uma checadinha na DCTF Web. No mais, tudo certinho. A gente vai fazer depois do vencimento, depois do dia 20, eu acho que vai ser lá no dia 22 ou 23, nós vamos fazer uma live mostrando esse processo, inclusive lá na DCTF Web, tá? Então, a gente vai fazer uma folha de abril com pagamento em abril. A gente vai fazer uma folha de abril com pagamento em maio, para vocês verem que daí na competência maio, com vencimento em junho, já vai ser direto da DCTF Web. Eu estou desmontando aqui, como não tem DCTF Web de teste, eu peguei a nossa holding aqui da empresa, me cadastrei lá e na holding e vou fazer o processo de transmissão, vou gerar um puta problema para nós. Eu não posso dizer o nome, né, Giane? Eu vou gerar um baita problema, vou gerar um baita problema para nós,
mas a gente vai tentar mostrar isso da melhor forma possível. Bom dia, como fica o valor de 5.375? É a pergunta do Vanderlei. Desconto 608 do IR mensal. Tem 2 filhos menores no meu cartão benefício do INSS. Ele vai fazer 18 anos, daí vou pedir o cartão para ele, daí diminuir o valor do imposto de renda. Eu recebo pensão, regra antiga, quando fizer 21 anos, volta para meu benefício. Ele tem 25% da pensão, que é direito deles, tem que pagar 4 mil. A pergunta é um tanto quanto complexa, mas assim, ó, se você... É difícil a gente pegar uma interpretação assim pelo... uma redação tão longa, mas vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Vamos lá na nossa tabela do imposto de renda. Aqui na nossa tabela do imposto de renda. Vamos tentar aqui. Beth, a tabela não está sendo visualizada. Tá. Beleza. Obrigada, Giane. E agora me ferrou, porque daí eu não consigo ver a pergunta. Só um pouquinho. Deixa eu procurar em outro lugar aqui a pergunta. Ok. Bom dia, como fica a pensão, valor 5.375? Então, você tem... lembrando, tá, pessoal, que a pensão modificou a tributação, tá? A pensão, houve um parecer da Receita Federal, se não me engano, pesquisem aí, por favor, mas, se não me engano, a pensão passou a ser isenta, tá? Então, não tem mais tributação. Houve um parecer do STF, inclusive quem vinha tributando pode fazer a retificação das suas declarações de imposto de renda e pode recuperar o valor recolhido, tá? Sobre a pensão. É retroativo, inclusive, esse posicionamento. Então, veja bem, ó, o valor, aqui ele deu 591... não, é que aqui tu migrou, a minha tabelinha, bem legal. Eu fiz aqui, ó, quando é contribuinte individual e quando é empregado, tá? Então, quando é contribuinte ou empregado, tem diferença de cálculo do INSS, tá? Então, quando é contribuinte, o INSS é 11%, e quando não é empregado, então vai lá na alíquota base, aquela tabelinha do INSS, tá? Então, aqui para nós deu 578, mas aí você faria o quê? Você botaria aqui 608, que é no INSS, e você vai ter o desconto do dependente, que seria o quê? Seria 189,59 vezes 2, então seria o desconto do independente. Então, o teu valor das deduções legais deu maior que o 528, então provavelmente o mais benéfico para você ainda é a tributação normal. Se foi a pergunta, tá? Porque a pergunta era um pouco extensa, eu acabei não conseguindo entender. Só deixa eu voltar aqui para não bagunçar as minhas fórmulas. Então, espero ter respondido aí. Se não respondi a contento, encaminha a pergunta, se você é cliente, pelo chat, né? E mostra o caso específico. Se você não é cliente, entra lá no contato lá, e nos contatos comerciais encaminha a sua pergunta que a gente procura responder. Tem mais pergunta? Ali está. Ocorrendo 2 eventos para o mesmo trabalhador na mesma competência, folha mais rescisão, por exemplo, será analisado individualmente por evento? Camila, vai lá, tu que testou tudo? É normal, porque vai ter 2 ordens, se for pago na mesma competência também, porque eu posso ter a folha paga no mês, mas a rescisão pode ser paga no outro, né? Daí não soma as ordens de cálculo. Mas se somar a ordem de cálculo, vai ser feito um novo cálculo para a ordem 2. Se for vantajoso ainda utilizar o desconto simplificado, será aplicado o desconto simplificado. E se na soma dos rendimentos ser mais vantajoso o método completo, daí para aquele cálculo será utilizado o método completo. O que a gente está tentando trazer para vocês, e a gente vai começar a modificar um pouquinho as nossas mensagens, é assim, a mesma competência. Desculpa te interromper, Camila.
vocês têm que entender que competência é período de apuração, tá? Então, assim, período de apuração do INSS do mês 4 é tudo que aconteceu na competência mês 4. Período de apuração do imposto de renda é tudo que aconteceu, tudo que foi pago dentro do mês 4. Então, a gente tem que começar a cuidar quando fala. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho aqui dentro do suporte para dizer, não, o imposto de renda é da competência maio. Não, o imposto de renda é do período de apuração maio. O que é período de apuração maio? É todos os pagamentos que aconteceram no mês maio. Então, vamos imaginar que a tua pergunta fosse assim, ocorrendo 2 eventos do trabalhador no mesmo período de apuração, que é maio, folha mais rescisão, ele vai considerar os 2 pagamentos dentro do mesmo período de apuração. Então, ele vai fazer o primeiro cálculo. Quando ele faz o primeiro cálculo, a gente ainda não conhece que vai ter um segundo cálculo. Então, ele vai aplicar o que é mais benéfico, vai ter lá o 528. Quando a gente chegar no segundo, que é a rescisão, ele vai ter que usar o artifício do artigo 677 do Regulamento do Imposto de Renda, que é recalcular, então a gente soma os 2, coloca na base de cálculo e vê as deduções completas, agora usando as 2 ordens de cálculo. Se ainda assim ficou abaixo de 528, vai usar o simplificado. Senão, ele vai usar o não simplificado e vai colocar a diferença do imposto de renda nessa segunda ordem de cálculo. E se eu tiver 10 ordens de cálculo, ele vai fazer esse mesmo processo. Então, eu acredito que seja esta a tua dúvida, tá? Lembrando que na rescisão de contrato, as verbas do 13º salário, elas não entram no método do cálculo simplificado. Perfeito. Bem lembrado, Camila. Se eu já fiz todos os fechamentos de folha FGTS e INSS das empresas no mês 4, pago em maio, preciso recalcular todos? Se você quer que o trabalhador tenha o benefício da redução do imposto de renda, sim. Agora, se você já mandou para o teu cliente, avalie com o cliente, né? Se ele quer, se ele não entregou para o empregado, se ele já não pagou para o empregado, e aí você avalia com o teu cliente se você recalcula ou não. Como eu disse, todos os trabalhadores que têm imposto de renda, ou que tiveram imposto de renda calculado com a tabela velha, vão ter uma pequena diferencinha, mesmo aqueles que ganham abaixo de 2.600, mas mesmo aqueles que ganhem acima de 2.640. Todos eles vão ter uma diferencinha justamente por causa dessa parcela a deduzir. Então, você precisa ver. Se você já mandou para o teu cliente, aí você conversa com ele. Se você não mandou para o teu cliente, o meu conselho é recalcule, porque você vai dar um upzinho no ganho final dele lá. E caso optar por não recalcular, bloqueiem essa competência de cálculo, porque futuramente, se for feito qualquer recálculo, poderá ocorrer diferenças no valor calculado do imposto. Aí gera diferença com o que foi pago, daí fica diferente do que foi contabilizado e gera um maior transtorno, né? Então, se optar por não recalcular, bloqueie essa competência para evitar... Mostra ali onde é que bloqueia. Pacote 5049. Lembra de compartilhar? Ah, perdão. Não. Isso. Pacote 5049, aqui no botão bloqueios. Daí seleciona qual é a competência que deseja realizar o bloqueio, seleciona ela e bloquear. Aí, se você for tentar calcular, ele vai te avisar que esse período está bloqueado. Então, e por isso é importante, se você já mandou para o teu cliente e ele já pagou os seus trabalhadores, bloqueie para não mexer mais nesse cálculo, nunca mais. Isso. Lembrando, então, Daniela, que isso vale para os valores de imposto de renda retido na fonte. A base de cálculo e os valores de FGTS não tem alteração, e o INSS ele só vai ter alteração a partir da competência maio, o cálculo de maio efetuado, não muda nada para o cálculo de abril, só é aplicada a alteração se tiver retenção de imposto de renda na fonte.
Lembrando que maio vai ter impacto se houver publicação de uma nova tabela, tá? Inclusive, a gente até solicitou para o pessoal do Projeto 2 Social se vai sair nova tabela, para que eles bloqueiem o envio dos eventos periódicos até ter a nova tabela. A gente solicitou isso, eles estão avaliando lá a possibilidade de fazer ou não. Vai lá, Camila. Um funcionário pode ter durante o ano os 2 descontos? Desconto simplificado e por deduções legais? É a pergunta da Luane Moura. Sim, ele pode ter, porque dependendo qual cálculo, pode ser mais benéfico para ele utilizar o desconto simplificado e em outro cálculo é mais benéfico utilizar deduções legais. Então, ele pode sim ter os 2 métodos de cálculo durante o mesmo ano. Bom dia, tanto cálculo simplificado... Lembrando, né, que seria legal vocês lerem a matéria, porque isso tudo a gente deixou escritinho lá, né? Então, assim, lá até a gente bota, um mês eu posso ter o A, outro mês... Vamos imaginar que o empregado tem bastante comissão. Um mês é mais benéfico simplificado, no outro mês ele recebe bastante comissão, dá bastante previdência, aí não é mais benéfico. Então, pode ser. Legais é mais vantajoso. Pergunta do setor pessoal R4. Bom dia. Tanto o cálculo simplificado quanto o completo são permitidos? Qual as vantagens e desvantagens? Sim, ambos são permitidos. Qual vantagens e desvantagens? É que cada situação é uma situação. Em algo determinada competência pode ser mais vantajoso utilizar o simplificado, porque o empregado lá vai descontar menos imposto de renda dele, então, e desvantagem, utilizar naquela situação o completo, porque ele iria pagar mais imposto de renda. Então, é mais vantajoso utilizar o simplificado quando as deduções legais são inferiores ao desconto simplificado. E é desvantagem utilizar o simplificado quando as deduções legais são superiores. Viu, pessoal? A gente tinha se programado para fazer em meia horinha, então, assim, agora a gente vai só trabalhar com perguntas e respostas. Aqueles que não, né, se comprometeram só com a meia horinha, podem sair, a gente vai deixar essa live gravada lá no YouTube, para vocês puderem tirar. Então, a gente vai continuar aqui nas dúvidas, pelo menos mais uns 10 minutinhos aí, para tentar sanar o máximo possível. A não ser que tenha muitas dúvidas, a gente vai estendendo um pouquinho mais. RH conta mais. Bom dia. Quanto ao salário mínimo, a alteração ocorre a partir de maio? Sim, já está vigente a partir de 1º de maio, conforme a MP 1172. Isso. Lembrando que ainda não temos nova tabela progressiva, tá? Não temos ainda a nova tabela progressiva da Previdência, tá? Então, o que acontece é que lá no pacote 5010, a gente fez a inserção, quando vocês converteram, inserindo aí somente o 1.320. As faixas não foram modificadas, tá? Então, a gente encerrou a tabela em 30/4, com o salário mínimo antigo, e inseriu uma nova tabela com o novo salário mínimo. E assim que sair a publicação da portaria, se sair essa publicação da portaria, a gente já faz a alteração também das faixas. Preciso de ajuda. Acabei de refazer as novas folhas, eu zerei o IRRF e enviei pelo Cicalc dentro da JB. E vocês falaram que agora a guia é gerada dentro da DCTF Web. Jéssica, se tu colocou a data de pagamento em 30/4, você gerou a guia relativa ao mês 4. Agora, se você fez a guia lá de maio e já pagou, porque se você fez a guia de maio, o vencimento é em 30/6. Então, você não manda para o teu cliente pagar essa guia. Ignora ela, tá? Ok? Confirmando, Beth, vencimento do imposto de renda 20/6, né? 20/6. O relativo a maio é 20/6 e o abril é 20 de maio. Então, o imposto de renda relativo aos pagamentos no mês 4,
você emite a guia com competência 4 com vencimento 20 do 5. Agora, se a tua folha de pagamento do mês 4, você colocou o vencimento como mês 5, aí é precisa ver, então é interessante você chamar o suporte para a gente avaliar o teu caso em concreto para saber exatamente o que fez. Mas evita de pagar a guia lá pelo Cicalc Web, tá? Evita de pagar a guia com DARF preto, tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa via Cicalc Web, usem o Cicalc Web com DARF único. Mas, assim, evitem ao máximo, tá? Porque senão depois vocês vão ter que ir lá no Sistage fazer o ajuste a conversão desse DARF para fazer o aproveitamento na DCTF Web. Isso. A Jéssica, então, chama no suporte para a gente entender bem certinho o caso e a gente dá a solução correta. Isso, daí a gente avalia exatamente a tua situação e vê como te ajudar. Mas gostaria de saber se tem algum evento extra para o IR, para o envio do e-social. Não, Dani, o imposto de renda, é bem interessante a tua pergunta, é muito legal a tua pergunta, que eu ia esquecer. Isso a gente vai explicar bem certinho lá naquele evento que vai aplicar na DCTF Web. Mas para a DCTF Web, o que é pego são as informações relativas ao 1210. No 1210 é que carimba a data de pagamento do recibo de pagamento. Então, assim, aquele recibo que você mandou no mês 4, a gente tem uma codificação para ele chamado ID de MDEV. Quando a gente manda o 1210, a gente diz quais são os ID de MDEV que estão sendo pagos dentro do mês de maio. Então, quando você mandou os 1.210 agora da competência mês 4, é aqueles pagamentos que foram realizados dentro do mês 4. Então, ainda mês 4 é DCTF Web. Só quando você enviar aqui competência 5, 2023, tá? É que ele vai pegar os pagamentos realizados no mês 5 e vai mandar a data de pagamento do IDMDEV. E o fechamento da DCTF Web vai ocorrer quando você mandar o fechamento da folha. Então, quando você manda o fechamento da folha, o 12,99, o e-social vai percorrer todos os 1.210 relativos à competência maio 2023 e vai pegar todos os valores do imposto de renda que nós mandamos, ele vai ser diferente da Previdência, ele não vai calcular, ele vai agrupar todos esses valores e vai jogar lá na DCTF Web de maio como devido. Por isso, quando tu está fazendo a folha do mês 4 e mandando os 1.210 do mês 4, ele está pegando o período de apuração mês 4, ou seja, pagamentos realizados dentro do mês 4. Então, esse mês do mês 4 aqui, vocês ainda não terão impacto. Vocês vão ter que começar impacto quando vocês fecharem a folha do mês 5 e mandarem os 1.210 pagos dentro do mês de maio. Então, ainda no mês 4, a gente não fez essa live antes, porque no mês 4 não vai acontecer nada para vocês. Vai continuar tudo como está. Se calculei a rescisão com data de 25 do 4, mas o pagamento pode ser feito em maio. Vai alterar IR nessa rescisão? Sim. Poderá. Poderá, né? Não vai alterar, porque uns centavinhos pelo taxas, menos vai dar diferença, tá? Porque teve alteração nas deduções também, nas faixas de dedução. Como você colocou data de pagamento em maio, o nosso sistema olha a data de pagamento. Então, ele vai aplicar a tabela de maio e as tributações relativas a maio. Essa foi a última pergunta que estava registrada aqui no YouTube. Teve uma da contabilidade Redel também, perdão se não é assim que pronuncia, mas eles pediram e o 13º. Mas como eu não sei a que exatamente eles se referiram quando perguntaram isso, se sobrou alguma dúvida ainda, peço que enviem a pergunta para nós via suporte que a gente auxilia. Beleza? Então, ó, fomos
Quase pontuais. Faltou um minutinho. Então, pessoal, obrigada. Já deixem aí na agenda de vocês. Primeira terça-feira, depois do dia 20 de maio, a gente vai fazer um evento explicando lá na DCTF Web e nós vamos mostrar exatamente funcionando dentro da DCTF Web. É claro, a gente vai deixar gravado, porque pode ser que o ECAC não funcione no dia, né? Então, a gente já deixa gravado para não impactar, mas nós vamos mostrar, calculando a folha e todos os efeitos, né? Uma folha de abril com pagamento em abril, uma folha de abril com pagamento em maio, e assim sucessivamente. Então, deixe agendado aí para vocês, que a gente vai fazer isso lá no primeiro dia, na primeira terça-feira, depois do dia 20 de maio. Dá uma olhadinha aí no calendário, eu acho que é dia 23. Dia 23 de maio, então deixe anotado aí, 10 horas da manhã a gente se encontra aqui de novo. Beleza? Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada. Um grande abraço a todos. E qualquer dúvida, acione o nosso suporte. A gente vai, o pessoal dos testes e do desenvolvimento vão ficar no apoio para ajudar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Um grande abraço, até mais.